eu comecei a estudar com eles e eu comecei a o quê? A entrar em contato com todas as minhas dores. Eu comecei a entrar em contato muito além do que eu já fazia em análise e em terapia. O nosso papo a gente inventa. Olá, eu sou Débora Guiar. E eu sou Graciema Freitas e esse é o nosso papo a gente inventa. E o que a gente vai inventar hoje? Bom, hoje a gente vai ver por aqui sonhos, propósito, comunicação inteligente, autoconhecimento. E tem uma pessoa muito bacana, que a gente adora, que vai estar aqui. É uma pessoa ideal para falar sobre tudo isso. Vai estar se juntando a gente, que é a Mariana Rain. Bem-vinda! Gratidão pelo convite. Mari, já que vamos falar desses tópicos todos aqui que a gente quase não fala, inclusive, pois é. A gente, todo episódio, a gente está comentando sobre autoconhecimento. Os nossos convidados acabam também tocando no ponto autoconhecimento, mas vamos falar de autoconhecimento hoje. E, para começar, eu queria saber, quem é a Mariana Rain? Vamos testar o seu autoconhecimento. Eita, como assim testar? Mais fácil falar quem eu não sou. É mais fácil a gente também, né? As pessoas... É interessante perguntar isso, né? O quem eu sou dentro do autoconhecimento já é a grande questão do ser humano, né? Quem eu sou. E dentro da atuação também, né? Porque eu comecei trabalhando como atriz. Sim, foi como eu te conheci. Como a gente se conheceu, né? Então, dentro desse lugar de como você se apresenta, falando da comunicação, né? Falando de comunicação, de autoconhecimento, como é que a gente se apresenta? Você sempre pergunta assim, vai apresentar a pessoa, então quem que é a Mariana? A Mariana é a profissão dela, ela é o nome dela, ela é a idade, ela é onde ela mora, se ela é filha de quem, o que ela gosta. Fica praticamente, né? Um currículo, assim, né? É um currículo, né? Então, são identificações que a gente vai fazendo. E dentro do caminho desse autoconhecimento, na verdade, a gente vai desconstruindo tudo isso, né? Porque antigamente eu digo da minha época, né? Da época de vocês também. Antigamente, a gente tinha esse script de vida, que todo mundo fala. Sim. Né? E que está sendo desconstruído esse script de vida para as pessoas se descobrirem. Então, hoje em dia, as crianças já nascem... já meio que falando, meio que sabendo muito mais coisas do que a gente sabia. Já digitando, e tal. Né? E os adolescentes também, os jovens, eles estão numa outra busca de desidentificação. Por isso que a gente vê todas essas coisas, né? Então, binário, não binário, LGBTQIA+, tem várias identidades que as pessoas estão se desestruturando para se reencontrar e se testarem também. Né? Então, dentro disso, a Mariana é paulistana, porque nasceu em São Paulo, né? Brasileira, porque estando nesta encarnação eu nasci no Brasil. E trabalho com comunicação, então posso dizer que eu sou uma comunicadora. Né? Comecei na comunicação com a dança, com o teatro, cinema, com a TV, me tornei atriz, apresentadora. E várias formas de se expressar, exatamente, né? Legal falar isso, porque às vezes as pessoas acham que comunicar é só a palavra, só a fala, né? É só ou a escrita. Então, o corpo também comunica, né? Sim, tudo comunica. As suas emoções comunicam. Então, quando a gente fala também nessa questão da comunicação, a gente acha que é só quando tem que apresentar alguma coisa, é só quando a gente está aqui nesse papo num podcast, ou no teatro, no cinema, ou quando você tem que apresentar um trabalho, você tem que apresentar um projeto, todo, né? Mas a comunicação é tudo. Foi isso que eu fui pesquisar nesse lugar do autoconhecimento. Então, hoje em dia, eu posso dizer também que eu sou uma cientista do ser humano,
além da atriz, porque o ator, ele pesquisa, né, culturas, ele pesquisa personalidades, como os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas também, a gente está sempre ali no divã, né, com o personagem, com as pessoas para se conhecer. Eu acho que esse lado do ator, o ator tem muito isso de observar, né, um olhar muito atento para tudo, porque ele usa muito disso no trabalho, no Só dia a isso dia, que ele né? usa. Então, assim, o olhar é mais apurado, né? Depende, tem gente que sim, tem gente que não. É muito individual. Não vamos entrar aí nesse mérito. Não, mas dentro disso eu sou uma cientista também, porque eu fui buscar essa desconstrução de todos os caminhos, técnicas, ferramentas, terapias que eu encontrei. Eu não li num livro ou fui num curso e falei, é assim, pronto, entendi, decorei e fui. Não, eu apliquei na minha vida e eu fui vendo as transformações que foram acontecendo. Eu acho, isso é um ponto importante. Eu adoro ser cientista. Eles querem ser cientista de si mesmos, né? Então é esse que é o lugar, né? Não, muito bacana. E assim, quando a gente fala de terapias, ferramentas para o autoconhecimento, eu acho que não vale se você não fizer em você. Porque é para fazer Aliás, você, é a partir né? daí que a gente tem realmente ideia de como que a coisa funciona, como Exato. é que, né? É porque eu vejo, às vezes, que tem pessoas que vão buscar essas ferramentas para aplicar em outros. E assim, se você não aplica em você, eu não vejo o menor sentido. Sim. Mesmo porque, às vezes, quando a gente passa pelos processos, é que a gente descobre coisas que a gente nem sabia que a gente tinha, a gente descobre feridas que a gente não sabia que a gente tinha, questões que a gente nem imaginava que a gente passasse por elas, né? Sim. Então, é um negócio que realmente precisa ser, primeiro, tudo é de dentro para fora. E até porque a gente não foi ensinado muito a lidar com as emoções, né? Quando você é ator, você é obrigado a saber as emoções. Você é obrigado a saber pensamentos, tipos de personalidade, até a própria astrologia, porque você vai construir um personagem do zero. Então você pega ali, né? Quem é essa pessoa? É a mulher, tá? É você? Como é que vai ser? Como é que eu construo? Eu construo a parte de fora com a roupa que o personagem usa, o cabelo que usa. E aí eu vou também criar essa história de onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo neste momento. Se você perceber a jornada do ator, que é de onde o ator vem, para onde ele vai. Né? A gente brinca muito no teatro para você poder estar no palco, né? Pra você estar em cena. Então, você tem que entrar em cena, você tem que entrar no palco. Então, é muito engraçado, porque tem muitos atores que falam assim, não, preciso saber de onde é que eu tô vindo. Peraí, tô lá na coxia. Não é assim, estou na coxia e vou entrar. Você já tem que entrar numa energia. Já lá em cima, numa tonalidade. Vestir o personagem. Não é vestir o personagem. Incorporar mesmo. É que, por exemplo... Está fora de cena, não tem nada acontecendo. A hora que você entra em cena, que você chega num lugar, você chega com a tua energia, certo? E imagina que tem uma plateia assistindo. Então, a hora que você entra, você está dando várias comunicações. Quem que é? As pessoas vão querer saber quem é aquele personagem, por que ele anda assim, o que ele está fazendo ali. Então, você tem que entrar num tom. E aí é engraçado, porque aí a gente perguntava pro diretor, da onde eu vim? Peraí, pra onde eu vou depois? Porque eu tenho que sair. Então, eu tenho que sair num tom, eu tenho que sair numa intenção. E o autoconhecimento é essa busca também. Quem eu sou? Que o ator pergunta, né, do personagem. De onde eu vim? Pra onde eu vou? Que é essa, né? O que estou fazendo aqui? Então, desde o início, quando você começa a estudar os textos antigos de busca de autoconhecimento, você vê que essa pergunta é primordial do instinto do ser humano, né? Quem eu sou? Então, os filósofos, todos passam por esse lugar de trazer essa busca, né, a busca primordial do ser humano, que no fundo são 4 buscas que a gente tem. Não, eu penso assim, eu quero saber essas 4. Mas assim, uma coisa que eu penso, quem eu sou e quem eu estou. Não é? Se fosse mineiro, ia falar um cotô, um covô, né? Um cotô, um covô. Um cotô. Eu tô aqui. E tem muitas pessoas nesse lugar, né, quando elas entendem que a gente é e não é
Então, eu estou, porque em inglês, eu gosto muito, eu estudo muito as línguas também, né? Dentro dessa parte minha como atriz, sempre gostei muito de culturas, sempre me interessei muito como cada cultura pensa, né? Então, como é que o japonês pensa? Como é que o italiano pensa? Como é que o alemão pensa? Como é que o americano pensa? E se você olhar para a estrutura da língua de cada país, né? De cada cultura, você vai ver que a gente faz, então, sujeito, verbo, predicado, né? E aí tem ali, eu estou fazendo alguma coisa, vou para algum lugar, né? E aí, por exemplo, então, adjetivo, mulher bonita, em inglês é o contrário, adjetivo na frente, né? Beautiful woman. Então, aí, o que acontece? Já é um pensamento diferente. No Japão, não tem artigo. Então, se você não fala, eu estou com fome, você fala só fome. Então, é só uma palavra que significa eu estou com fome. Meio intuitivo, assim, o resto da frase. E aí, em alemão, outras coisas. Então, conforme você vai estudando, você vai vendo que a estrutura em alemão, da pelo frase... tamanho da frase, tem todo um contexto para contar que no final você está com fome, né? Porque uma palavra só é uma coisa, é um contexto. É que nem algumas línguas mais antigas, que é um conceito, né? O sânscrito também são conceitos. Uma palavra... é um conceito inteiro, você para estudar só aquela sílaba, né? Então, já é uma forma de pensar diferente que você entra nesse lugar. Então, como é que eu posso ser várias pessoas internamente também? A gente tem tantas coisas externas, então, hoje em dia, está muito mais no lugar do ser, né? Então, quem eu sou, ou não a partir do quem eu sou internamente do estou. Então, eu estou feliz. Então, eu sou feliz. Eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa... que é ser estar. Ser estar. Então, assim, eu estou feliz, eu sou feliz. Se hoje, agora que eu tivesse irritada, então eu tinha que chegar e falar assim, quem é você, Mari? Eu sou uma pessoa irritada, né? Porque, assim, I am, então seria eu sou e estou. É muito mais interessante. Você consegue pensar assim. Então, pra gente que tem uma construção linguística interna da nossa língua, você tende a pensar de certa forma e se relacionar consigo mesmo, porque a comunicação é relacionamento. O estar é mais transitório, né? Sim, e o ser mais permanente. Sim, então, aqui nós estamos transitoriamente, porque a gente vai morrer. Sim. Essa é a única certeza que a gente tem na vida, né? Por isso que estamos aqui. Enquanto estamos aqui, seremos felizes. Isso é uma coisa bacana para a gente pensar, né? Até quando a gente... uma das coisas que a gente, no autoconhecimento, a gente vai aprendendo também, é o tanto que a gente mesmo fala mal de nós, né? Na construção de autoestima e tudo. E esse ser estar, muitas das vezes, as pessoas falam assim, eu sou muito lerda, né? Eu sou muito burra. Então, uma das coisas que a gente aprende é trocar o ser pelo estar, né? Porque a gente não é a raiva, a gente não é o ódio, a gente não nem a alegria, tudo. A gente é tudo isso. A gente está todas essas coisas. E é muito legal essa percepção que você colocou aí. A primeira coisa que aconteceu assim no meu caminho de autoconhecimento foi mudar essa comunicação que para mim era muito agressiva. Eu era uma pessoa que vivia na ansiedade. Desde criança, sempre fui muito assim... Criança já é assim, né? Tá chegando, né? Quer que aconteça as coisas logo, né? Eu não dormia quando tinha viagem. Uma semana, eu ficava lá pensando como é que vai ser a viagem, isso e aquilo. Quando tem prova também, que não dorme pensando na prova. Essas coisas todas, Agora né? Eu quero te perguntar uma coisa, seguindo esse raciocínio aí. E quando ia fazer um espetáculo, estava ensaiando, não acordava com o texto na cabeça, acordava no meio da noite? Dentro disso, assim, não. Eu não lembro. Eu lembro de sonhos antigos, alguns mais pontuais, mas eu sempre, quando eu começava a ensaiar uma peça, uma novela, alguma coisa, eu sempre achava que eu não ia decorar, que eu ia errar, que eu ia, sei lá. No final das contas, eu sabia o texto de todo mundo. E aí era pra mim, se alguém dava branco, era pra mim que o povo olhava e eu... Corria, né? A técnica é essa, assim, e rola assim, né? Rola, e você fala, agora você tem que fazer isso. E aí a pessoa ia lá e fazia. Mas dentro desse lugar do autoconhecimento, né, que eu dei essa parada na minha vida, assim, pra ir falar, peraí, não é assim, eu não gosto de quem eu sou.
né? Não gosto dessa minha vida. Não dá para ser desse jeito. Não tá legal isso. Eu tenho que aprender a lidar bem com quem eu estou. Nem tinha isso daí, eu não gostava de mim mesmo. Falava, não vale a pena, não quero ser assim, não gosto. Muita reatividade, muita ansiedade, não conseguia lidar com figuras de poder, não tinha um relacionamento bom com minha mãe, alguns amigos passando a perna, traições, né? Porque esse meio é complicado de você lidar, Sim. né? Você tem que ter muito fígado e rim, né? Porque é ali que a gente segura a raiva e a tristeza também, pulmão, muita coisa assim. É. Mas aí eu fui olhar, eu só queria melhorar a minha comunicação, ser uma pessoa mais tranquila e não ter medo de me relacionar, não ter medo de falar as De coisas se posicionar. que eu queria. Nem sabia o que era posicionamento. Nessa época não tinha, isso aí foi 2004, 2014. Nem tinha esse negócio. Não tinha internet direito, gente. Hoje nessa é que a época, gente vem né? explorando mais isso, né? Eu só queria ter melhores relacionamentos e pegar melhores papéis. Uhum. Aí que eu fui ver que eu tava completamente presa numa ilusão de consumismo, numa ilusão de que a vida era desse jeito. E, na verdade, eu já sabia que existia uma outra forma mais suave, mais conectada com a natureza, uma coisa mais leve, mais bela. Só que o meio que eu vivia, a sociedade que eu vivia, me fazia acreditar que eu estava errada, que eu tinha que ser competitiva, que a vida é assim só. Não, existem outras formas. Existem pessoas competitivas. Existe esse lugar aqui. Tanto que quando a gente via, né, que ia lá pro meio com um lugar meio esquisito, Débora sabe o que eu tô falando, a gente ia comprar um cigarro, buscar um casaco, pegar uma bebida e não voltava nunca mais. Aí você via quem tava na novela, você via, né, falar, ai, putz, eu não fui nessa, né, nessa portinha, eu não entrei ali, né, então, tipo, enfim, mas tudo que eu conquistei na minha carreira foi por mim mesma, de ir lá bater na porta, fazer teste e ser aprovada ali, né? E nesse momento, você, hoje, a Mariana de hoje, enxerga que essa Mariana lá de trás, ela tinha um vitimismo por conta das situações ou não? Era mais ali na coisa reativa. A gente está sempre transitando, né, entre a vítima e o algoz. Que uma hora a gente é a vítima, outra hora a gente é o algoz do outro, né? Então, se você tá me vendo como vítima, ela pode estar me vendo como algoz. Não, na verdade, quem tá fazendo, entendeu? Então, a gente tá sempre nesse lugar transitando. Só que a gente nunca quer ser o algoz, porque mesmo o vilão, ele acha que ele tá fazendo aquilo pelo bem, né? Então, você vê as novelas aí, o que que é? Vou me vingar. Aliás, deixa eu fazer esse comentário. Faça. Eu estudo muito, fico vendo muito YouTube, muita aula, isso e aquilo. Aí, quando eu quero dar uma relaxada, que eu vou comer alguma coisa, eu coloco naqueles programas de reforma, que eu adoro, né? Sim. Ou programa de culinária, que eu adoro, Masterchef, esses negócios. Eu amo, Gordon Ramsay, amo. E fico treinando inglês também. E aí passa... alguns comerciais no meio, né? E passa também o comercial não só de produto, mas passa de outros programas, né? Mas eu me perdi. O que é que a gente estava falando? Você passou para esse assunto, então eu não estou sabendo. Então... Você falou que tinha uma história engraçada. Mas o que eu estava falando antes? Ai, meu Deus. Aí o pensamento cruzou. Eu fico envolvida aqui também. Bom, tinha a coisa do algoz. Que às vezes a gente é algoz, às vezes é vítima. O vilão faz coisas pensando no bem, pela ótica dele. Enfim. Bom. Uma hora vai voltar. Eu ia falar um negócio que era interessante, aí... Acontece. Porque atravessou um pensamento na minha cabeça. Então, às vezes, quando eu me empolgo muito para conversar dessas coisas, acontece isso. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, só por causa disso, eu quero saber um pouco, bastante, sobre o que você vem falando, que é a comunicação inteligente. Da onde que partiu isso, que tem a comunicação interna, sim, a universal. Sim. A gente quer saber de tudo isso. Então, dentro disso, né, respondendo até, voltar lá na pergunta da vítima e do algoz, né, a gente nunca acha que está fazendo pelo mal,
né? A gente sempre acha que está fazendo pelo bem. Todas essas atrocidades que a gente vê aí no mundo, guerras e conflitos, se você olhar e perguntar, a pessoa acha de pé junto, tem certeza absoluta que o que ela está fazendo é o melhor. Nem que seja só para ela, né? Aham. Você acha que o povo estão bombardeando lá onde estão bombardeando porque acha que não, eu sou mal, não devo fazer isso? Não, acha que tá certo em matar todo aquele povo lá, né? Porque a guerra é uma das indústrias mais que gera mais dinheiro no mundo, né? Indústria bélica, né? É o que mais gera dinheiro mesmo. Tem gente ganhando dinheiro aí às custas da morte das pessoas, né? Agora... Então, dentro disso, eu cansei até de ser vítima. De olhar e falar, cara, sei lá, por que só acontece comigo? Esses negócios não precisa ter um outro jeito de viver. E aí eu fui para esse caminho do autoconhecimento, para terapias, alguns rituais, e encontrei na filosofia do yoga todo um caminho que ia me ajudar nessa desconstrução, né? Porque o que acontece? A gente, aqui no Ocidente, a gente vê o yoga somente como as posturas, como um contorcionismo e tal, que são os asanas. Então, asana é uma postura, chama postura confortável. Inclusive, tem muita gente que vê, às vezes, yoga, eu já vi as pessoas comentarem e falarem, gente, para que isso aí? Porque essas ginástica maluca, né? A pessoa não tem noção que é uma filosofia, e não só uma posição física. Não, isso daí é só para você encontrar o seu jeito correto, assim, de sentar, de deitar, de andar. Essas posturas, elas treinam o equilíbrio, que é para você treinar o equilíbrio do seu corpo, da mente e da respiração. Então, para você chegar nesse lugar, você tem que estudar também outras coisas. Então, o yoga é um tratado, são várias coisas. Então, meditação é yoga. Pranayama, que é respiração, é yoga. Aí, você comer a alimentação correta é yoga. Os estudos corretos, né, de conteúdos corretos, é o yoga. Então, tem várias coisas aí que não é só para chegar lá nessa prática do corpo. Né? Então, nesse caminho, eu comecei a descobrir outras coisas dentro de mim. Então, eu percebia que eu não era ansiosa, que eu não era uma pessoa má, mas que eu estava ansiosa, que eu estava nos ciúmes. O que o ciúme estava querendo me dizer? Então, quando eu conheci em 2017 a minha mestra Shri Pritaji, que é uma mestra filósofa indiana, muito mística. Que você já foi algumas vezes. É da Soul 5. Sim. Maravilhosa, né? Então, e aí, quando eu a conheci, até dei esse depoimento o ano passado, que foi conexão ao primeiro sorriso. Porque a hora que ela fez namastê, sorriu e fez assim, que eu olhei para ela, eu senti uma vibração e dentro de mim eu falei assim, senti que eu encontrei uma pessoa que eu pudesse me seguir, que ia me ajudar a sair desse conflito interno que eu tava. Agora, só um instantinho. Quem está no Spotify... e não está vendo imagem, pode ir para o YouTube assistir. Mas eu vou contar para vocês que a Mariana, quando estava falando isso, ela fez um sorriso e juntou as palmas das mãos, tá? Podemos gesto tradicional de namastê, né? Juntar as palmas das mãos, né, em frente ao coração, assim, que significa também, mostra uma união da mente com o coração, né? Aqui. Maravilhoso. Quando a gente faz esse sinal, né, eu queria muito lembrar, uma vez, na Índia, um guia ensinou pra gente que tinha significado dos dedos também. Isso daí eu não vou saber te Na falar agora. hora eu fiquei assim, de queixo caído, eu amei, depois eu vou até procurar saber, ver se eu lembro. Você falou agora, eu lembrei disso. Quando ele falou, sabe aquela coisa de arrepiar, assim, um significado muito legal. Sabe por que acontece isso? Porque os Vedas são as escrituras mais antigas que existem de tratado de conhecimento no mundo. Todas as religiões, todo o conhecimento surgiu dali. Então, se você fala, hoje em dia você vê todas as religiões e tudo separado, todas foram lá beber nos Vedas. É dali que vem esse autoconhecimento e cada um foi colocando do jeito que quer e começou a manipulação. Mas, voltando lá, né? Começou a manipulação, é ótimo. É óbvio, né? Enfim, aí, voltando ali na questão, né? Então, quando eu fui me desconstruindo através desses processos, eu comecei a estudar com a Oneness University, que é essa universidade de autoconhecimento na Índia, que hoje é chamada de ECAM,
que é o templo que tem lá, né? E que é você esse já centro foi algumas mundial. vezes para Já lá. fui 5 vezes e eu levo as pessoas para lá também, porque hoje eu me tornei intérprete. Nós vamos chegar nesse lugar, né? Sim. E aí eu comecei a estudar com eles e eu comecei a o quê? A entrar em contato com todas as minhas dores. Eu comecei a entrar em contato muito além do que eu já fazia em análise e em terapia. É num outro lugar, É num né? outro lugar, porque tem muita gente que não aceita, ou não quer entender, ou não quer experimentar, mas a parte mística, quando a gente deixa de lado a nossa parte mística, uma parte energética, você está em falta com o seu ser integral. Porque isso existe, quer você experiencie ou não. Não é uma questão de acreditar. Se você perguntar para mim, você acredita em Deus? Antes a Maria não acreditava. Hoje eu tenho uma experiência direta com essa energia, que não é mais. Então a primeira coisa que eu tive que fazer foi desconstruir o Deus bravão de barba que só me punia se eu fosse uma má menina. Eu fui lá ver que eu achava que eu era uma filha ruim, que eu achava que eu era uma amiga ruim, quanto a gente não se culpa, quanto a gente não se cobra, Sim. e fica tudo inconsciente. Então, quando você começa a acessar esse lugar interno, começa a comunicação. E aí, que comunicação que é essa? Num desses festivais que eu fui na Índia, o Festival da Abundância, inclusive vai ter agora em agosto, quem quiser ir. Onde que é? É lá na Índia, lá no ECAN. Né? São 7 dias de Festival da Abundância, onde você vai despertar para aquilo que te prende, que não deixa você experienciar a abundância, e como é que você vai agora despertar esse novo lugar interno de percepção de abundância, porque a gente tem muita consciência de escassez, a gente acha que vai faltar, a gente vive na competição, se você tem, eu não vou ter, então isso daí é escassez. Isso a gente não vive na abundância. É meio passado de geração para geração, a gente recebeu isso muito de mães, de avós principalmente, né, que vieram de período de guerra, que tiveram uma série de questões. Eu, às vezes, vejo na minha família mesmo determinados pensamentos que eu falo, meu Deus, como que eu faço para não seguir esse caminho? É muito... Para a gente quebrar... quebrar esse padrão. E se você olhar para o mundo como ele é instituído, né, o movimento político e econômico é assim, é na escassez, né? Capitalismo, socialismo, comunismo, é tudo escassez. É tudo igual para todo mundo. Não é, mas vai ter um ali que vai querer mais um outro. Por que não funciona? Porque acham que não vai dar. Então tem todo esse lugar, né? E aí, num dos festivais, eu tava ali e tal, e aí eu entendi que esse lugar da inteligência universal, porque eu tive que desconstruir todo esse Deus, que era um Deus que punia, um Deus que só ia me perdoar quando eu passasse por um outro lado, que outro lado era esse. Que ia te fazer uma prova super pesada no juízo final. Exato, né? Que negócio é esse? Mas eu duvidava de tudo isso, e eu brigava bastante em relação a essas coisas, assim. Então, quando eu desconstruí tudo isso e fui percebendo as sincronicidades, uma energia diferenciada. Sabe aquelas que a gente chama de coincidência? Aquelas pessoas que surgem do nada na sua vida. O do nada. Não existe do nada. Outro dia a gente estava brincando de deusidências. Então é nesse lugar. E eu fui tendo outras experiências que foram aflorando conforme eu fui tirando essas ideias que eu tinha equivocadas sobre quem eu era, sobre quem era Deus, sobre o que era o planeta, sobre o que eram as pessoas. Então eu comecei a ver, se eu sinto assim, a Débora e a Graça também sentem assim. Se eu sinto assim, o fulano lá que tá fazendo mal, aí eu começava a sentir, eu tinha uma intuição, eu falava assim, esse cara tá batendo no cachorro, porque ele tá com raiva, mas não é raiva do cachorro. Ele tá com raiva de alguma coisa que fizeram pra ele. Comecei a sentir. Aí se você chegar lá e perguntar assim, amigo, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa? Você pode ter certeza que aquela pessoa tem uma história de violência, de inimizade, alguma coisa de falta, de necessidade de atenção. Nada é do nada. Não a gente sempre tá julgando pelo recorte dali do momento. Como que tá perigoso isso hoje, essa questão de julgamento, né? Porque com a internet ficou muito fácil, você tem acesso a várias coisas, a vida das pessoas, o julgar ficou tão banalizado, e isso que você falou de recorte. A gente sabe de uma fração, de um pedaço da vida, de uma situação, e faz aquilo virar um todo e já vai imaginando o que é, e esse negócio tá ficando uma coisa doentia. Eu acho que tá realmente na hora das pessoas pararem e olharem um pouco para isso. E aí você reage
Você não age, né? Você reage a partir de uma memória que você tem lá de alguma violência que você sofreu. Então, hoje em dia, né, eu tava até pensando essas coisas, assim, tava lá. Eu tava saindo da academia, vou voltar. Tava saindo da academia, aí eu olhei, assim, pro lado, veio um pensamento. Porque esses pensamentos vêm, não é meu. Não sou eu que tô julgando. Mas eu vi uma pessoa ali que não era tão bonita. E eu olhei pro lado e a minha cabeça pensou, perguntou assim, falou assim, nossa, mas não tem gente bonita nessa academia? Aí eu olhei pro lado, eu olhei no espelho, tava eu toda desgrenhada, toda horrorosa. Aí eu falei assim, como se você fosse a bonita, né, da academia, né? É impressionante como a percepção da gente vai mudando nesse aspecto, né? E aí, tipo assim, era um diálogo na minha cabeça que não era eu. Era alguma mente falando com ela mesma, mas eu não me identifiquei mais com esses pensamentos. Porque antes, quando você se identifica no julgamento, você tem muita opinião. Por isso que não tem que posicionamento, esses negócios aqui, é muito... Tem um lugar já intrínseco ali de conexão, que às vezes você precisa se posicionar no sentido do o que você sente. E a partir desse sentimento, você tem pensamentos. Pensamento gera sentimento, sentimento gera pensamento. E aí eu comecei a perceber que tipo de pensamento eu tinha. Então aprendi com a Pretadi também a sentar e meditar, porque eu não conseguia ficar parada. Hoje eu sou instrutora de meditação. Aí uma coisa bacana Gente, que eu acho é falar muito, aqui muito de meditação. interessante. Eu sou a prova viva, você também consegue. Você Aproveita. agitada, que não passa mal, que fecha o olho e começa a já dar tique. Eu era pior. Aproveita, Mari, e conta para todo mundo que está nos assistindo que para meditação não é ausência total de pensamento. Não. Porque as pessoas acham que falam, eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar, minha cabeça... Não é. É Não você é. acatar o pensamento, né? Agradecer e deixar fluir. Agradece. Deixa embora. Imagina que você tá na rua, tá passando 500 carros. Se você ficar assim, ó, o tempo todo, ih, o que tava lá dentro? Ih, o outro. Você vai ficar desesperado. É assim que você vive. Quando você fala, não paro de meditar. Então, eu ensino os meus mentorados, meus alunos, né? Em muitas meditações que eu conduzo, a gente primeiro tem que sentar e chegar ali. Quando você vai dormir, você não troca de roupa, não põe um pijama, você não faz apaga a luz, não arruma, não tira, né? Tem todo um ritual pra você dormir, né? Quando você vai tomar banho, você não tira a roupa. Tem gente que tá de roupa também, mas enfim, né? Mas... tem toda uma preparação. Deixa eu aproveitar, né? Você tá falando de preparação de meditação, fazer uma pergunta que eu nunca fiz e que me deixa muito curiosa sempre. Todas as vezes que eu paro para meditar, inclusive na pandemia, eu acho que se eu não tivesse meditado, eu não teria passado pela pandemia tão serenamente quanto eu passei. Eu acho que foi mais tranquilo para mim do que teria sido se eu não tivesse meditado. Mas todas as vezes que eu paro para meditar, que fala, respira fundo, eu respirei uma vez, eu começo a bocejar. O que tem a ver o bocejo com essa? Tem alguma explicação técnica para isso? Eu não tô com sono, não tô com nada e falo em respirar. 3 respirações profundas, acabou, eu já tô bocejando. Porque você tá acostumada a respirar de uma outra forma. Então, quando você coloca a respiração no lugar dela, você começa a colocar ela... Inclusive, trazendo para o consciente. A respiração consciente, né? Porque vamos supor, quando a gente está aqui, são frequências, o nosso cérebro, ele opera em frequências. Então, aqui a gente está todo mundo aqui acordado, tá? A gente está em beta, que é esse lugar de atenção, aqui o desatenção, né? Na verdade, é um lugar de desatenção. Fugidinha. Total, porque isso daqui, se você não consegue ter... foco, isso aqui vai atrapalhar super a pessoa que, né, considerada com TDAH, sim, né, sim. No estado de TDAH, porque eu não falo assim, eu sou isso, sou aquilo, né? Você pode estar nesse momento com essas disfunções. Então, assim, na hora que você começa a bocejar, você está levando o seu cérebro a operar numa outra frequência. Então, você está diminuindo, você está diminuindo a frequência cerebral e isso muda todo o sistema do seu corpo. O seu corpo vai entrar em homeostase. Então, nada é separado. O cérebro não está separado da sua respiração, não está separado do seu sistema digestório, do seu sistema excretor, do seu sistema motor, nada. Somos uma engrenagem, É uma engrenagem. Né? E quem controla essa engrenagem é a respiração. Então, a gente está acostumado a respirar aqui no peito, respiração curta. E essa respiração curta faz com que
o cérebro opere em beta, você viva no cérebro reptiliano, que é onde a gente está em alerta o tempo todo da luta ou fuga. Então, aí é mais hormônio de estresse, é mais agitação, é mais desconforto, mais cansaço, porque a gente está jogando química ruim no nosso corpo. Quando você aprende a respirar na parte de baixo do pulmão, que é isso que faz 3 respirações, você já leva teu corpo para a homeostase. Então, você inspira em 3 e solta em 6. Esse é ótimo para você conseguir levar o seu corpo para uma melhor digestão, para você levar o seu corpo para uma melhor excreção, para você pensar melhor, para você estudar. Inclusive, deve ser ótimo para você fazer antes de dar uma resposta, antes de reagir. Porque o cérebro precisa de oxigênio para pensar. Você não tem que sair. Esse negócio de rápido, responde rápido, e não sei o que, não sei o que lá, alguém tá brigando com você, você tem que responder. Não, se eu entrar ali naquele lugar de luta ou fuga, eu não vou nem pensar, eu vou entrar numa discussão, numa briga. Agora, se eu respirar, é o que o meu cérebro precisa para pensar e observar o que está acontecendo. Então, nessas meditações com a Preta Dick que eu aprendi, voltando lá, né? Você tá vendo que eu tenho esse poder. Você não está sozinha. Volta lá com a Preta Dick, ensinando a fazer essa meditação da mente serena, aonde eu consegui começar a parar para observar o que eu sentia. Porque eu tinha taquicardia, né? Crise de pânico. Assim. Né? Então, ataque cardíaco, começava a tremer, começava a achar que o mundo ia acabar, que ia ser horrível, que iam descobrir, que, sei lá, se não aprovassem o trabalho, ou o trabalho se aprovasse eu ia poder fazer isso. Então era um alto e baixo de alegria e medo muito rápido, que é quando a gente sente os ataques de pânico. Isso é né? muito estressante, né? É demais. E é muito sofrido, né? Muito. E isso acontecia muito, assim, né? Então, quando eu comecei a meditar, e aí eu parava para fazer, eu começava a ver que estava dando taquicardia, e eu não sabia identificar o que eu estava sentindo, mas só um tremor no coração. Aí eu parava, respirava, e aí eu via aquela taquicardia. Aí eu falava assim, taquicardia, o que você tá querendo me dizer? Que sentimento é esse? E aí eu entrava mais em pânico ainda, porque eu não consigo entender o sentimento, que borra, que bolo. Aí eu falei assim, nossa, é um bolo. É um bolo. Aí começa a... Aí você começa a identificar. Nossa, é um bolo, não entendo nada. Dentro desse bolo, O que tá provocando o que isso, tem nesse João? bolo? O que tem nesse bolo? Então não é uma coisa só, são várias. Aí começou, você tá com medo. Você tá com isso. E aí a meditação medo guiada, de quê? Por quê? aí ela vai, qual que é o pensamento? O que tá passando pela sua cabeça? Observe o pensamento. Aí assim, eu não vou conseguir, a pessoa vai achar que esse valor é muito ruim, fazendo numa proposta de trabalho. Que eles pediram para passar um orçamento. Nossa, eu entrava em pânico. Sabe o que é pânico? É taquicardia, o negócio chorava, era um negócio desesperado, eu não conseguia, não sei. Aí uma hora eu falei, o que tá acontecendo comigo? Porque daí você olha e fala, o que tá acontecendo? Não, eu cheguei nesse lugar. É um descontrole tão absurdo que, né? E a partir dessas meditações, eu comecei a observar e a desconstruir. A hora que eu cheguei no bolo, eu tava numa crise, assim, no chão, assim, ó. Ai, que é isso? O que eu tô sentindo? Que sentimento é esse? Não é um sentimento, é um bolo. Fez assim, ó. Parou. Aí eu falei, nossa, saiu aquela angústia. Angústia. Aí, que mais que tem nesse bolo aí? Aí parecia que era uma bola e ia saindo assim, a angústia parecia que ela torava e ia pro lado de cá. Aí eu vi uns pensamentos que estavam aqui. Aí quem mais que tava? Eu tô triste porque eu tô nesse lugar, tô com vergonha. Que, olha só, Mariana, olha pra você tá com 36 anos, sentada no chão chorando porque você não consegue dar um orçamento. Esse era o pensamento. E conforme os pensamentos iam identificando nos sentimentos, eu ia me acalmando. Aí eu falava assim, caramba, bicho, agora eu entendi. E mesmo quando eu era atriz, muita coisa que eu percebi que eu preferia fazer comédia, que eu entendia melhor, eu conseguia tirar mais sarro da desgraça, e não achava que eu era tão boa assim no drama, e eu tentava bastante a fazer isso, né? Queria uma oportunidade no lugar dramático para poder entender esses sentimentos. Eu não conseguia porque eu não sabia expressar a eu não sabia expressar a raiva, eu não sabia expressar a angústia, porque era tudo a mesma coisa. Então, não tinha, como dizem, né, as pessoas, os diretores, os atores, aquele colorido.
Porque uma coisa é a raiva, outra coisa é a tristeza, outra coisa é a angústia, outra coisa é a insegurança, outra coisa é o medo. E isso é passado na sua voz. Não, tá me E é passado no corpo. Eu ia falar agora, antes de você falar da Né? voz, eu falei, percebe Então, que a é voz esse está lugar, mudando, a modulação exato. da voz. Por isso que as pessoas têm medo de falar em público, elas travam. Isso é passado na voz. Então, não adianta você saber todas as técnicas de falar em público se você não conhece os sentimentos que estão passando dentro de você. E a gente é que nem o filme Divertidamente. Não, Então, todos os sentimentos ali, e você que vai escolher qual microfone, para quem você vai dar o microfone. Então, é isso que eu ensino hoje em dia. E aí que eu entendi que é uma comunicação inteligente, porque eu vou me conectar com essa inteligência que está no meu corpo, que toma conta de mim, só que quem bloqueia? Eu mesma. Pensando um monte de coisa ruim, falando mal de mim mesma, falando mal dos outros, me comparando o tempo todo. E a nossa sociedade, hoje em dia, com redes sociais, com tudo isso, faz o quê? Que a gente se compare o tempo muita todo. crueldade O tempo todo a gente se compara. Somos nossos próprios algozes, Sim. né? Exato. Por isso que a gente transita entre a vítima e o algoz. Então, às vezes, você fala, eu não vou postar isso aqui porque fulano vai ficar com inveja. Então, eu estou causando mal, mas o outro que a inveja dele vai me causar o mal. Sei lá. Ou então eu não vou postar isso aqui porque fulano tá, né, não vou mostrar que eu comprei tal coisa, porque ali na minha família fulano tá passando por uma situação difícil de dinheiro, e aí pode ser que pode se aparecer que eu esteja ostentando. Então a gente fica entre esse lugar de ostentação e não sei o que lá. Então todo mundo é muito feliz. E o medo no da Instagram, imagem social, né? todo mundo é feliz. Todo mundo tá ali com uma lente cor-de-rosa. Tanto que o dia que um dos posts que mais bombou, assim, né, foi quando eu apareci chorando, porque eu tinha perdido mais uma amiga minha pro câncer, e eu tinha caído uma ficha de um negócio que eu quis fazer e não fiz, e aí foi um lugar que mexeu muito profundamente, e assim, foi um negócio que as pessoas falaram, como assim, né? Tem uma identificação, você é real, é vulnerável, é humana, né? Isso é muito legal. Agora, seguinte, eu, como boa pisciana, eu quero saber, sabe do quê? Sonhos. Oba. Sonhos, porque Mariana desvenda sonhos. Ai, isso foi uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida. E quem tá junto nessa caminhada também na comunidade dos sonhos também, com quem, né, tem essa conexão a comunidade com o sonho. dos sonhos. Existe uma comunidade dos sonhos, gente, não é maravilhoso? Porque olha só. Você não precisa mais interpretar seu sonho sozinho, sozinha, só na terapia, vem com a gente. A minha dificuldade maior é que eu não lembro o que eu sonhei. É porque você tá desacostumada. Daqui a pouco você começa a lembrar. Agora, olha só. Tem várias técnicas aí pra gente lembrar dos sonhos, porque é uma comunicação também. Então, é uma das comunicações internas. A gente tá o quê? O tempo todo pra fora. Preciso fazer todas as coisas fora. Preciso agradar papai, agradar mamãe, agradar titio, agradar titia, agradar professora, agradar marido, agradar mulher, agradar os filhos, agradar amigos, agradar a sociedade, né? Agradar Deus. Porque mas a gente quer agradar a Deus, né? Então, a gente esquece de que o poder tá interno. E você? Você quer se agradar? Como é que você se agrada? Comprando coisa. Só que os sonhos é a grande comunicação que a gente tem com a gente mesmo e com essa inteligência maior. Porque os sonhos vão te mostrar todos os seus medos e todos os seus desejos. E uma pergunta... E o sonho nunca vai mentir pra você, porque ele é você. Ele é o seu eu superior, né? Dentro de tudo isso que Freud fala, que Jung fala, que todos esses cientistas falam, não sei o que lá, como eu digo, tem toda a parte mente e corpo, mas falta o espírito. Então, nesse lugar da comunidade dos sonhos, junto, né? a gente introduz esse lugar do espírito, porque a gente desdobra, né? A gente vai para outro. Não existe só essa dimensão. Já isso é provado cientificamente. Então, essas coisas, nessas outras dimensões paralelas, enfim, de vibração, as experiências que as pessoas têm em sonho, né? Um sonho tão vívido, ou então que sonha com mensagens, sonhos premonitórios, viagens astrais, projeções astrais. Como é que você não vai provar isso? E, no fundo, eu preciso que alguém científico me prove que isso existe, eu prefiro ter a minha experiência. Então, é uma comunidade onde a gente troca essas experiências, a gente interpreta os sonhos e a gente aprende muito, é muito autoconhecimento. Agora, assim, uma coisa que eu achei muito bacana, eu depois vou querer
saber mais sobre essa comunidade, vou fuçar também. Mas, assim, muito bacana existir essa comunidade dos sonhos, porque parece que hoje em dia as pessoas perderam a capacidade de sonhar. E aí eu estou falando até do sonho acordado. Sim. Porque quando eu lembro, tem uma frase do Walt Disney, né, que fala assim: se você é capaz de sonhar com uma coisa, você é capaz de realizar. Sim. E aí, essa coisa do sonho que tem a ver com o nosso... com o que está ali no nosso inconsciente, não é? Também. Todo mundo sonha? Sim. Os Sempre. animais, os selenterados sonham. Eu não falo que eu não sonho, eu falo que eu não lembro. Você Às não vezes lembra. acontece de eu acordar de madrugada e se é uma coisa que eu quero muito lembrar, eu pego um papel, uma caneta e anoto. Então, é por isso também, né? A gente tem que começar a honrar essa comunicação. Aí eu anoto. Sim. Porque se eu acordar e pensar, nossa, vou contar para fulano isso que eu sonhei. Uhum. Aí o que acontece? No dia seguinte, de manhã hora que eu acordo, eu falo, tinha alguma coisa para contar, mas eu não lembro o que era. Eu gravo. Eu acordo e gravo, porque existem várias técnicas para você se recordar do sonho, né? Então, dentro disso, em 2020, na pandemia, um amigo meu me apresentou a Angelina Taide, minha mestra, professora dos sonhos, que ela que criou a comunidade dos sonhos, porque ela é uma pessoa que é movida aos sonhos, né? Os sonhos que ela tem, aí de repente acabavam acontecendo, e os sonhos vão guiando. Né? Se você entrar numa amizade dessa com o seu eu superior, com o seu divino, com os seus anjos, etc., você vai vendo que é uma guiança mesmo, é uma forma da gente ter uma guiança do nosso caminho, do nosso propósito. São sinais que a gente recebe às vezes e não sabe interpretar, né? Exato. Eu brinco, o universo me manda um sinal, mas desenha porque eu sou péssima de entender. No sonho ele desenha, só que no sonho ele trabalha com símbolos. Sim. E isso que é legal, que aí você tem os seus símbolos, você tem os símbolos da sua família, os símbolos da sociedade, da comunidade e os símbolos universais. Porque tem uns sonhos muito estapafúrdios, né? Aquelas Todos coisas são. sem pé nem cabeça. Tudo pode. Por isso que você sonhar, quando eles falam, né? Se você tem capacidade de sonhar, você consegue realizar. Porque o que acontece? Quando você está sonhando, você tem sentimento também. Então, a manifestação, ela acontece, não é só visualização, não é pensar positivo, você tem que sentir. A gente, no como pesadelo, se acorda desesperado com aquela Exato. sensação, né? Palpitação. E aí eu comecei a estudar os sonhos dormidos com a Angelina em 2020. Em 2021, final de 2022, ela fez um grupo de aprendizes, onde ela ensinou a gente a como... guiar uma interpretação de sonhos. Então temos nós, né, nosso grupo de aprendizes, que a gente estuda profundamente nisso, e aí começa a vir coisa, né? Você começa a abrir aqui, começou a vir, blá, abriu blá, blá, a caixinha de Pandora. Abriu a caixinha, então foi chegando muitos outros mestres dos sonhos, né? Esse ano agora eu entrei em contato com a obra de Shri Aurobindo, que é um yogi super importante lá da Índia, que trouxe a importância do yoga, não de dentro dos mosteiros, mas para a vida, né? Ele trabalha com o yoga integral. Ali na prática, no dia a dia. Ele falou, não, o yoga não tem que ficar só nos mosteiros e só para homens, porque antes era isso, né? Por isso que pra gente chega só aos asanas, porque toda a parte de estudos, de conhecimento, ficava dentro dos mosteiros mesmo. Então, ele que mostra, que começa com o yoga integral, a trazer o yoga para a vida, né? E ele tem um trabalho muito lindo de sonhos, ele era poeta, então estou voltando a estudar também um pouco de poesia e interpretação também com Shri Aurobindo, que todos os textos dele são coisas mais lindas. E a gente vai fui estudar, vai conectando, né? Fui estudar um pouco do Freud, do que ele estava falando, do que ele fala sobre os sonhos, o Jung, Cantamunize da Silveira, o próprio Siddhartha Ribeiro com o livro Oráculo da Noite, traz um apanhado muito legal. Então tem várias pessoas honrando os sonhos, né? O Ayrton Krenak também. Os sonhos, eles estão desde o início na história da humanidade. Por que a gente não lembra mais também é porque perdeu-se a cultura oral. A escrita, ela veio um pouco atrapalhar esse lugar dos sonhos,
né? Mas antigamente, nenhum rei, nenhum imperador tomava uma decisão sem consultar o especialista em sonho. Hoje em dia, a gente fala que eu sonhei assim, vou fazer isso, é uma bobagem. Por quê? Você criou esse lugar também de Hollywood, botar a hora do pesadelo. Muitas crianças, eu era uma, né, que tinha medo de dormir pra sonhar com Freddy Krueger e vinha lá. Não, gente, e eu até hoje eu não assisto nada disso. Né? Menor condição. Eu não gosto, eu não acredito. Mas também não procuro acreditar nem assistir, não, porque eu não sei o que é que pode acontecer, né? Vai que... Então, o sonho é uma outra forma de autoconhecimento muito profunda, que te conecta muito com o seu espírito, conecta profundamente com Deus, com o divino, com aquilo que você acredita, com essa inteligência além. Porque é muito legal quando você vai interpretar o sonho. Vamos supor que eu vou interpretar um sonho seu. Aí eu vou começar a conhecer você pelos seus símbolos. Como é que o seu sonho vai falar que você está com medo? Ele vai criar uma cena ali com alguns símbolos e vai mostrar, além do sentimento, vai mostrar o que é que tá causando um medo em você. É batata, não mente nunca. Aí, às vezes, a gente fala assim, eu vou te falar uma coisa, se você não quiser responder, mas é isso. Aí a pessoa fala, E outra pessoa, alguma coisa tá acontecendo na sua vida, assim, assim. Aí a pessoa faz assim, então... Aí você já sabe que vai vir uma história. E é legal porque, além do trabalho individual, de atender, quando eu atendo individual um sonho, eu consigo entrar mais profundo com a pessoa na questão que o sonho está mostrando. Porque aí já tá aí eu consigo mais trazer privado, né? Dentro da terapia. Eu consigo trazer dentro dali um lugar para a pessoa se amenizar, se ela quiser, né? Você quer resolver isso daí? Querer é muito importante. Então aí eu tenho técnicas também, que hoje eu sou terapeuta, né? De EFT, a parte da Diksha também, constelação sistêmica, então eu consigo entrar, e mesmo esse lugar que não sou eu me coloco como um canal, né? Então eu vou sendo meio que guiada, tenho uma sensibilidade aí de perguntar uma clareza, né, de sentir a pessoa, e através dessa empatia e compaixão eu consigo ajudar a pessoa a ultrapassar a dor dela. Isso que eu achei muito interessante, e fui descobrindo isso através dos sonhos. Mas sonhos recorrentes, eles estão tacando ali a chinelada na sua cara assim, olha aqui, isso aqui! Já mandou olha sinal, aqui, já desenhou. É luminoso, né? Já gritei, já fiz a PQP e você não tá fazendo nada. Porque os sonhos, eles vão mostrar o que tá acontecendo, mas eles pedem uma ação. Enquanto você não toma a ação, que às vezes está mostrando no sonho, às vezes ele desenha assim, isso aqui acontece por causa disso aqui, e você precisa fazer isso aqui. Que nem mãe, quando pega irmão e fala, vocês são irmãos, e mostra assim, né? Mostra aqui, Agora, e às vezes a pessoa não consegue encontrar, eu sinto e eu falo. Ontem eu tive roda de sonhos, né? E aí os 3 eu indiquei assim, eu falei, olha, o sonho tá mostrando isso aqui, isso aqui, isso aqui, que ação você pode tomar a partir disso? Aí a pessoa pode falar, eu posso fazer isso. Isso é bom para você? É confortável? Se a pessoa não tem nenhuma sugestão, tem aqui, né, os anjinhos falando, fala para fazer isso. Aí eu falo, olha, o que você acha de fazer assim, assim, pode ser? Aí a pessoa fala, olha, era isso que eu queria fazer e não sabia. É muito interessante, né, porque eu tinha isso antes de liberar o meu canal de conexão com essa sensibilidade, vamos assim dizer. Antes, eu achava que... Eu começava e parava as coisas. Porque eu tinha uma ideia, ia lá e fazia. Tinha outra ideia e fazia. Só que às vezes não dava tempo. Conheço uma pessoa assim. E aí, não era pra mim. Nenhuma, você conhece? Um monte de ideia que eu tinha, não era pra mim. E aí, eu comecei a perceber que, vamos supor que eu passava uns 5 minutos com você me contava um negócio, aí eu tinha uma ideia, falava, nossa, olha que ideia legal, não sei o que, mas peraí. Quem que me falou isso? A Débora. Preciso ligar pra Débora pra falar assim, assim, assim. Aí, pra amigo meu, eu já fazia isso. Falei, olha,
que você acha de fazer assim? Nossa, Mari, eu tô meses esperando ter uma ideia, não sei o quê. 5 minutos que eu tinha conversado com a pessoa. Tá. Por isso que aí eu virei mentora também, coaching. Então as pessoas chegam, eu quero mudar isso. Então eu faço um trabalho de mudança de hábitos, uma mudança da sua comunicação, que trabalha essa parte dessa comunicação inteligente com você mesmo. Porque às vezes a gente tem tanta coisa na cabeça, quero fazer isso, quero fazer aquilo, tenho medo disso, tenho medo daquilo, que fala, tá bom, vamos botar tudo na mesa aqui. O que é que você quer mudar? Vamos lá. E eu não vou fazer o método. Eu estudei bastante, apliquei em mim, mas eu vejo o que funcionou pra mim. O quanto de procrastinação que eu já fiz. Então eu sei algumas estratégias também pra ajudar a pessoa. Fala assim, ó, vai acontecer isso aqui, você faz aquilo lá, tá bom? Aí é muito engraçado. Aí eu recebo assim, Mari, obrigada, olha, realmente você falou e aconteceu aquilo. Do jeitinho que eu fiz, eu não fiz. Mas aí depois eu falei, pô, não vou fazer? Aí eu fiz e deu certo. Então, é sempre desse lugar de experiência própria, junto aos ensinamentos, ao estudo, a um conteúdo científico, a um livro, aos meus mestres. E mesmo assim, né, eu não deixo de estar estudando com os meus mestres. Eu tô lá, eu sei que hoje eu tô preparada, são 10 anos de caminhada, hoje eu sei, eu já cheguei num lugar 10 anos são 10 anos, né? Eu cheguei num lugar de autoconhecimento, de atravessar, né, aquele filme que eu amo, Comer, Rezar e Amar, que ela fala, atravessar-mo. Não é você pular a dor, esconder a dor, jogar no lixo, queimar, assim, né? Não, você tem que pegar na mão e atravessar na cortina de fogo. E aí, a hora que você sai do outro lado, você sai, porque aquilo é seu, não adianta a gente não querer mais, né? E uma mentora... Esquecer disso, uma mentora é facilitar também, porque já passou pela história, né? Mari, a gente já está se encaminhando para o final, mas a gente não pode terminar esse podcast sem você falar um pouquinho, que a gente prometeu no começo, falar um pouquinho sobre propósito. Ai, propósito. Então, qual que é o propósito de estarmos aqui, né? Da onde eu vim, né? Oncofui. Eu digo que o propósito da gente estar aqui é inventando um papo com essa pessoa incrível e a gente ir desconstruindo, facilitando aí a vida da galera, mudando alguns conceitos, abrindo alguns olhares, né? Porque às vezes uma frase que você tenha falado aí bateu diferente em alguém que está nos assistindo. Com certeza, sempre vai, de né? alerta, alguma coisa, falou, opa, peraí, preciso olhar para isso, né? Então, assim... Por mais que a gente não queira também, tudo está influenciando o outro, né? Eu já tô aqui querendo pensar, lembrar dos meus sonhos, que agora já fiquei curiosa. Vem pro curso de sonhos, então, que ele é online, né? Vai tá gravado tudo certinho. Acho que nessa semana que tá indo ao ar, né, o nosso podcast, vou estar no meio das aulas, mas ele vai ficar gravado e aí eu vou disponibilizar ele gravado também, porque você pode assistir a hora que você quiser e depois é só vir para as rodas de sonho. Que a gente tem rodas gratuitas toda semana, né, a vários horários. E se você quiser um atendimento mais privado, aí é diferenciado como uma terapia, você pode também me acionar. Mas o propósito, falando do propósito... Antes do propósito, só para complementar isso aí, essas informações todas tá tudo lá no meu teu Instagram. Isso, tudo Show. no meu Instagram. Maravilha. Mari Rain. Já tá aqui. @Mari Rain. Né? E o propósito. A gente fica buscando muito, né, esse negócio do propósito. Então, eu vou finalizar também com o início que eu falei, que o ser humano tem 4 buscas. E você falou que você queria saber, né? Quero. Então, queremos. Dentro dentro da filosofia oriental e desse estudo profundo, né, do Vedanta, que o Vedanta é o compilado de todas as religiões, de todo o conhecimento sobre a humanidade junto, é chamado de Vedanta, né? Então, dentro desses conhecimentos todos, o que eles dizem? Que o ser humano tem 4 buscas: Artha, Kama, Dharma e Mukti. Traduz pra gente. É sânscrito, né? Uhum. Então, Artha é a busca
pela realização material. Então, você vai ganhar o seu dinheiro, você vai ter sua casa, você vai ter, né, as suas coisas. Vivemos num mundo material. Isso, vivemos no mundo material. Então, uma das grandes buscas do ser humano é se realizar na matéria. Cama. Aí, depois que você conseguiu suas coisas, tal, não sei o que lá, você vai o quê? Agora quero ter um relacionamento, uma família. Gente, então, já juntou relacionamento, lembra? cama. Não, Cama. Tô brincando. Mas é Kama Sutra, lembra? Da Kama Sutra. Né? do O que é Kama Sutra? Sutras? São os sutras sobre relacionamento. Então, sutra é o ensinamento. Então, são vários ensinamentos sobre relacionamento. Não é postura sexual. Eu falei isso agora, uma coisa legal. Entra isso daí também, porque você vai estar falando de sexualidade também. Mas todo mundo acha que Kama Sutra são só posições. Não. E é muito interessante saber que não são. Sutra é ensinamento. Tá? Já saibam que sutra é ensinamento. Aí depois que você, né, tem sua casa, suas coisinhas, carro bonitinho e tal, eu voltei minha família bonitinha, né, filhos, netos, bisnetos, x. Aí eu vou para o Dharma, que aí o Dharma é missão ou propósito, que tem a ver com o quê? Com o meu trabalho. Então, o que eu faço? Que papel eu represento nessa engrenagem do planeta, da sociedade? Então, você como pai, você como mãe, você como filho, você como amigo, você como brasileiro, você como americano, você como, né, X, como professor, como médico. Então, vários dharmas dentro de um só. Então, são vários propósitos. Qual é o propósito para você querer ter a sua família? Eu quero perpetuar, eu quero criar meus filhos com alegria, eu quero que eles tenham do bom e do melhor, né? Qual é o propósito para o seu corpo? Eu quero que meu corpo tenha saúde, vitalidade. Qual é o propósito para esta amizade? Por que eu estou dentro desse trabalho? Por que eu estou dentro? O seu porquê é o seu propósito, é aquilo que te motiva. E o Dharma, ele está além. É quando eu entendo o meu papel na sociedade, o que o meu trabalho, o que a minha presença gera de bem-estar e valor na vida do outro e na vida do planeta. Então, aí eu estou no meu Dharma. Então, antes, como atriz, eu só estava vivendo o meu propósito, que era lá ser comunicadora, porque eu me sinto uma comunicadora e a atriz era por onde eu fluía com essa comunicação. Então, né, um propósito é eu posso trabalhar com isso. Posso trabalhar como jornalista, posso trabalhar como cantora, como escritora, redatora, X. Mas eu tinha um Dharma? Eu tinha um propósito maior? Não. Aquele propósito meu era simplesmente ser bem-sucedida, que eu estava ainda no Arta. Né? Então, no meu trabalho, eu estava lá em Arta, estava lá na realização material. Queria ganhar um Oscar, queria, né, fazer novela das 9, queria ter casa, comida, roupa lavada, tudo ali bem, né, ser feliz, bons restaurantes, isso, aquilo, lá, ter vários amigos e tal. Mas eu não tinha um propósito que eu via além. Hoje, não. Com o meu autoconhecimento, eu entendo que todo esse conhecimento que eu tenho, eu posso ajudar as pessoas a melhorar a sua comunicação. Então, eu estou gerando um bem-estar para ela e não só um entretenimento. Por isso que eu escolho melhor agora os papéis que eu interpreto como atriz, porque é tão legal ser a Mari, é tão legal ser essa personagem Mariana Rain, ou Mari Rain, ou Mar, sei lá, ou até o meu nome espiritual, que agora eu tô ancorando um pouco mais para buscar esse outro lugar, Tanushri, meu nome espiritual, que é o corpo divino. Né? Então, o corpo divino é o planeta. O planeta é o corpo divino. E aí, a hora que eu entendi isso, eu falei assim, nossa, cara, eu tenho essa mega conexão com o planeta. Então, você vai estreitando. O nosso nome tem uma vibração também. Então, nesse lugar, hoje eu vejo um propósito. E dentro desse lugar, qual é o propósito para mim, para minha existência? E aí, num desses primeiros cursos mais profundos de retiro que eu fiz com a minha mestra, Shri Prithadi, ela estava explicando justamente sobre isso. Então, o que acontece? Tudo que eu quero realizar depende do como eu me sinto. Então, né? Visualização, pensamento com sentimento, colapsa a partícula, pum. E aí eu tô começando a manifestar. Só que o que acontece? Só existem 2 estados. Ou eu tô num estado de sofrimento, ou eu estou num belo estado, que é um não sofrimento. Então, ou eu tô em raiva, em tristeza, em medo, em angústia, ou eu tô na alegria, na esperança, na compaixão, na empatia, no amor, na paz.
né? Então você tem Eu prefiro dualidade, estar nesses não é bipolaridade. estados mais Esse mundo é dual, elevados, né? Então a digamos. gente tem uma lei aí, enfim, que estamos vibrando nisso daí, que é essa dualidade. Tudo a gente tem que é bom, é mal, certo, é errado, gosto ou não gosto. A hora que você se livra disso, é a liberdade, né? Livra. Eu gosto. Quem falou que eu gosto? Não sei. Vou lá pesquisar por que eu gosto disso. Por que eu comprei isso? Eu fiz isso com todas as minhas coisas. Fui me livrando. Desapego nesse lugar eu gosto de azul. Por que eu gosto de azul? Quem falou que eu gosto de azul? Não, hoje eu vou querer gostar do vermelho, mas eu nunca gostei de vermelho, mas eu quero gostar. Então você consegue fazer essas mudanças, né? Então só existem 2 estados. E aí você vê, você não consegue estar em raiva e em alegria ao mesmo tempo. Não. Então, qualquer coisa que eu for fazer, e eu sei que o meu sentimento é o que vai criar aquilo que eu quero criar a partir de qual estado? Estado de felicidade. Exato. Se você vai assinar um contrato e você tá com medo de ser traído pelo seu sócio, o que é que você... Não é? A gente vai co-criando, né? Automaticamente você já tá pensando em várias coisas aí que você iniciou e que você tava lá na dúvida, ou que você tava com medo e que deu merda. Desculpa, falei palavrão. Não, tudo bem. Né? Mas que é a merda, né? Do adubo que nasce, né? A vida e da lama que nasce a lótus, né? É isso. Então, né, que é o que o Miguel Falabella uma vez falou isso, né? Se você pega a merda que você fez pra fazer adubo, pra crescer da sua plantação, beleza. Agora, se aquela merda virou merda, então não serviu pra nada, né? Enfim, mas... E a quarta busca? Eu ia falar agora. E aí, você pode criar tudo o que é que você vai fazer a partir desse estado interno de calma, de coragem, de conexão, de amor. Então, tudo que eu criar a partir do meu coração, cara, é isso que eu quero. Nossa, eu vou ficar tão feliz. Olha que alegria que eu tô sentindo de estar aqui com vocês. Então, isso já vai dar certo. Isso para você ir fazer uma prova, para você ir, sei lá, num jantar, para você apresentar um projeto, qualquer coisa. Se você pensa assim, nossa, eu quero muito. Eu não sei direito o que vai acontecer, mas, cara, é muito bom estar nesse lugar. Eu quero criar isso pra minha vida. E a partir desse lugar de coragem, de calma, de amor, então qual que é o propósito do ser humano? Viver em um estado de alegria, em viver num belo estado interno. Então esse é o propósito primordial, que vai além. Eu quero estar em equanimidade, que é um estado de iluminação. Quando você está em equanimidade, nada muito ruim te abala e nada muito bom também te abala. Você sente as ondas, que nem agora a gente está passando, né, por tanta guerra no mundo, a questão que a gente está vivendo no sul também, das enchentes, né? É difícil você não ter empatia. Só as pessoas mesmo desconectadas que não despertaram ainda, mas existe. Essas pessoas, a gente tem que ter compaixão com elas também, porque em algum momento nós éramos também desconectados. Mas vem, e aí eu falo, tá bom, veio, mas tem que sair, porque eu preciso desse lugar de alegria. Como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso fazer uma doação a partir de um estado de alegria, com compaixão pelo outro? Porque se eu começo a chorar pelo estado do outro, eu tô julgando que ele tá pior que eu. Aí eu já tô num bom ou mal. Sim. Então eu tiro a dualidade. Então, o propósito maior meu, da minha vida, é viver em calma imperturbável. Porque aí eu consigo lidar com desafios extremos, pressão e com aquela mega alegria também, que às vezes vem uma coisa esfuziante e você sai gastando, né? Sim. Se a pessoa sai ali, você tá lá na hiper euforia, também é desequilíbrio. Sim. Então, quanto mais eu estiver em equanimidade, eu consigo ter o quê? Inteligência. E aí, a inteligência universal vai me mostrar o que vai ser feito, porque eu tô pensando em mim e pensando no todo. E isso funciona, gente. Funciona porque eu era egoísta, muito egoísta. E hoje em dia eu vivo mais para os outros. Eu até fiquei mais pobre porque eu só estava fazendo trabalho voluntário. Equilíbrio. Tô voltando equilíbrio. Então, aí, mas é normal, porque você vai vendo isso, né, na transição de carreira. E a quarta busca, depois que você teve tudo isso, é mukti, que é a liberação. Então, quando você morre, você pede moksha para a pessoa que fez a passagem, para que ela se desprenda da matéria e ela continue no caminho da consciência, que nós somos consciências. Quem eu sou, Débora? Quem eu sou, Grace? Eu sou consciência. E vocês também são consciência, né? Somos todos um! E parece muito clichê, mas no fundo é verdade. É óbvio. Por isso que você
às vezes faz piada, porque você acha que é clichê, que é fake, não é, cara, é natural, isso é a nossa naturalidade. Então, o Mukti é isso. Tá, então eu consegui, percebe que você tem muito desses ciclos na vida. Antigamente a gente achava, né? Então, nasce, cresce, estuda, se forma, pega uma profissão, tem uma família, tá percebendo? Um Artacama? Sim, sim. Aí Dharma, vou trabalhar, aí trabalho, me aposento pra o quê? Pra aí eu viver a vida. E aí muitos, na Índia também, você vê nessa fase, as pessoas deixando, muitos homens também, né? Deixando as famílias para irem viver em mosteiros. E antigamente era assim que funcionava. Quando chega nos 60 anos, a maioria das pessoas começa a buscar uma coisa espiritual, porque tá indo meio pro fim da vida já. Então essa é uma liberação. Cara, eu quero me libertar dessas dores aqui da Terra para que eu possa fazer uma boa passagem. Só que Artacama, Dharma e Mukti tá sempre nos ciclos. Então, se você começa um trabalho novo, você vai criar sua riqueza, você vai criar os relacionamentos dentro da empresa, você vai ter o seu Dharma, você vai botar lá, né? Vai colaborar com aquilo. E a hora que acabar esse ciclo, é Mukti Moksha. Então, eu vou lá, obrigada, isso aqui já foi, eu deixo para trás e me abro para o novo. Então, quantos ciclos que a gente não vive de Artacama, Dharma e Mukti na vida, né? Quando você entende isso, não dá um acalento no coração, que você fala, nossa, não estava errada? Nossa, tudo bem, olha só, tô nesse processo, eu tô nessa fase aqui do meu... Até a questão do preciso encerrar para poder viver um novo também. Porque os ciclos da vida, né? E a gente percebe isso. Então, o que eu fui buscar, eu estava buscando Mukti. Eu estava buscando essa libertação das dores, da raiva, da agressividade que eu tinha dentro de mim, né? Porque lá no fundo eu acreditava que podia ter uma vida diferente. E realmente, hoje eu ainda tenho várias coisas. Eu me descolei desses pensamentos, eu dou risada de muitos julgamentos que ainda tem na minha cabeça, porque imagina, 40 anos vivendo assim, né? Mas que hoje eu me acolho também, e eu sei que eu não sou esses pensamentos, e eu escolho estar vibrando nele ou não. Você vai além, né? E a gente vai fazendo escolhas o tempo todo, e né? Falar em ciclos, estamos hoje encerrando a nossa 2ª temporada. Vai ter mais, gente, aguardem, vamos nos preparar para a próxima. Com esse papo maravilhoso. Já tô aqui cheia de ideias enquanto ali ia falando. Lógico que a cabeça, né, vai trabalhando assim. Vamos conversar depois. Sim. Mas é isso, né, Débora? Próxima temporada. Antes da gente falar da próxima temporada, quero agradecer, Mari. Tão gostoso. Foi maravilhoso, Mari. Eu aprendi bastante hoje. Muito bom. Tô leve. A gente quer, então, te agradecer. Foi maravilhoso. E, gente, como a Graça falou, estamos hoje finalizando essa 2ª temporada com o propósito de que vocês se inscrevam no canal do YouTube, o Nosso Papo a Gente Inventa. E estamos aqui descomplicando esses assuntos para vocês. E a gente quer muito aí que vocês maratonem. Quem está chegando por agora, maratona. Tem várias coisas, vários episódios muito legais. Bom, então a gente está no YouTube e no Spotify, @o Nosso Papo a Gente Inventa. E no TikTok e no Instagram, @o Nosso Papo a Gente Inventa. É isso, gente. Com muito propósito. Sejam felizes. Beijo! O Nosso Papo a gente inventa.